obrigado por aguardarem 5 minutos. Chegada aí dos outros participantes. Vamos dar, então, início à nossa reunião da Câmara Técnica de Economia de Carbono do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. De acordo com a pauta enviada, temos a satisfação de ter hoje uma convidada especial, professora Cristina Frois de Borja Reis, que está hoje servindo como subsecretária de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Satisfação muito grande. Nós temos aqui os membros da Câmara Técnica do Fórum, mas temos também membros de outras câmaras técnicas que foram convidados também para a ocasião. Lembrando que, apenas para dar as boas-vindas para a Cristina, o fórum funciona de uma forma estruturada. Todos os participantes foram previamente aprovados pelos coordenadores das câmaras temáticas, ou seja, o fórum não é uma praça pública que todo mundo entra e sai, mas basicamente a gente usa também as regras de manter dentro tudo que foi discutido dentro das câmaras, enquanto não foi aprovado para divulgação externa, a gente mantém sob confidencialidade, a gente segue regras de não atribuir nenhum tipo de opinião ou posição a uma pessoa ou instituição isoladamente. Obviamente, a gente tem posições distintas, podemos gravar reuniões, fazer sínteses, mas sempre colocando que temos, digamos, algumas pessoas que apresentaram determinadas posições ou não. Então, é o que os ingleses se apropriaram, como sempre, né, de regras já anteriormente estabelecidas. Eles chamaram de regras de Chatham House, como se fosse criadas por eles. Mas, enfim, são essas regras que a gente utiliza aqui, que a gente gostaria de deixar também bem claro, para que possamos ter uma reunião bem produtiva e tranquila. Está sendo gravada, mas unicamente para os objetivos dos membros dessa comissão. Nós fizemos um documento no ano passado, que foi encaminhado também junto com o convite, com algumas recomendações sobre como poderia evoluir e ser aprimorado o projeto de lei 182, que estava em tramitação na Câmara dos Deputados, sobre o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E agora, esse ano, nós estamos retomando, em função da Lei 15.042, que foi aprovada, os trabalhos da comissão, no sentido da Câmara Técnica, no sentido de contribuir também com recomendações para a primeira fase, que é a regulamentação do sistema. E temos acompanhado iniciativas do Ministério da Fazenda, que tem buscado, inclusive, junto a outros segmentos da sociedade, elementos para o trabalho que está sendo feito de regulamentação. Então, a ideia dessa reunião era, inicialmente, nessa primeira parte, ouvirmos da Cristina como estão sendo efetuados esses trabalhos, seu andamento, e, particularmente, nessas consultas com a sociedade, qual seria a contribuição possível, esperada, interessante para o governo que nós, aqui no Fórum e outros segmentos da sociedade civil, poderíamos fazer neste momento da regulamentação. Nós sabemos que o projeto de lei tem
quer dizer, a lei aprovada tem mais de 50 artigos, nós estávamos focados em alguns pontos específicos que nos pareceram mais relevantes no ano passado, e esse ano, agora antes de entrarmos artigo por artigo na discussão, obviamente nós não pretendemos fazer aqui redação de regulamentações, um trabalho tipo que vários de nós tivemos oportunidade de tentar contribuir também para o trabalho na época do Ministério da Fazenda com o Banco Mundial, da PMR, parcerias para a preparação do mercado, e mais recentemente trabalhos que o Ministério da Fazenda tem encomendado, em que alguns dos nossos membros também têm participado. Não se trata aqui de detalhar, mas sim buscar ah, manifestações no sentido de diretrizes gerais, de recomendações, né, em termos do que, basicamente, a capacidade, né, da inteligência reunida aqui pelas instituições e pessoas possa contribuir. Então, basicamente, é nesse espírito construtivo que a gente quer participar dessa reunião de hoje e ouvir os esclarecimentos e informações sobre o andamento. Nós temos depois uma segunda parte de debate, nós temos uma comissão de redação da Câmara Técnica, que inicialmente eu vou passar a palavra também para que os membros da comissão possam fazer perguntas, comentários, e depois abrir para todos os demais participantes hoje aqui da reunião da Câmara Técnica. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo claro, Cristina? Tudo certo? Podemos continuar? Claríssimo, professor Emílio, podemos continuar. Obrigado, a palavra está contigo. Agradeço muito ao convite, é uma satisfação rever. Aqui tem muitas pessoas conhecidas que já estão se dedicando e contribuindo muito para efetiva realização do nosso mercado regulado de carbono, mas também que já trabalhava no mercado voluntário que aí está, e a gente vai avançando. Felizmente, agora a passos rápidos, né? Tô vendo Ceroa, Carol Prolo, agora a Ju Damasceno, Alessandra, tanta gente com quem a gente já vem trocando. Então, eu vou fazer uma fala até mais informal aqui, porque eu acredito que vocês estejam bem a par, né, do tema, e a minha participação é muito direcionada com relação à implementação. Né? Então, eu vou aqui compartilhar rapidinho, não é bem uma apresentação, é só para todo mundo ficar na mesma página. Vocês estão vendo essa super figura aí? Tá, eu tenho mostrado ela publicamente, ela já está atualizada em relação à versão que foi publicada no dia 12 de dezembro de 24, que quando a lei foi sancionada, 15.042, né, do SBCE, a gente publicou 4 páginas que resumiam esse roadmap que foi feito pelos consultores da Adelphi, com participação de especialistas brasileiros e brasileiras, e que trazia aí os passos para a implementação da lei, e aqui já é a figura atualizada, tendo em consideração o artigo 50, que é aquela que é aquele que coloca as fases de implementação. Né? Então, são 4 fases, até que na quinta estejamos operando com o Plano Nacional de Alocação e a distribuição já onerosa das cotas, e a organização da implementação está em torno desses 4 temas aí, no eixo da esquerda, né? Então, tem um tema de governança e de engajamento das partes interessadas, tem um tema de design, do escopo e da ambição, né, do sistema, depois um de compliance e de fiscalização, né, penalização, e um de operação,
que é o quarto, né, a alocação de mercado e o sistema de registro que será necessário. Para quem está bem familiarizado com a lei, eu acho que aqui muitos de vocês acompanharam palavra por palavra as mudanças que aconteceram entre o 182, aprovado em dezembro de 23, e depois o 2842, agora até já me fugiu o número, em dezembro de 24. Foi um ano em que a gente discutiu muito, porque quando a versão da Câmara dos Deputados trouxe muito do aspecto da oferta de créditos do voluntário e dos programas jurisdicionais, a questão das titularidades no artigo 43, e até o último momento houve emendas entrando aí para, né, cada uma assim tentando defender interesses específicos. Só é preciso dizer, vou falar aqui muito abertamente, que na nossa avaliação o texto final ficou bastante equilibrado. Tá? Não era fácil manter o rigor, a qualidade, né, de uma lei que tem que impor, né, um sistema íntegro, né, de os mercados íntegros de carbono, seja voluntário, seja regulado, mas ao mesmo tempo com muita ambição, e aí não é a ambição de climática aqui, era a ambição de interesse financeiro mesmo que estava em torno de cada um desses artigos e incisos, né, relacionados a diferentes setores, né, da estrutura produtiva e a diferentes setores envolvidos nessas cadeias de valor. Então, mesmo assim, eu acho que conseguimos, enquanto sociedade, ter um texto equilibrado que nos permite, sim, montar um mercado bastante arrojado, íntegro, inovador, que permite os offsets e que nos permita, afinal, atingir as nossas NDCs, mas também gerar aí novos mercados, novas oportunidades, um crescimento tecnológico, ciência, tecnologia e inovação associada às rotas de descarbonização. Então, bom, o desafio é grande. No momento, né, quem continua planejando essa implementação é o grupo de trabalho temporário estabelecido no CIM, né, Comitê Interministerial da Mudança Climática, pela resolução 4 de setembro de 23. Esse grupo é coordenado por mim e pelo Aloysio, no MMA, junto com a Ana Paula Machado. E nós estamos aqui focando nos principais temas até que seja definido o órgão gestor. Tá? Então, eu diria que, assim, temos duas grandes urgências na implementação dessa fase 1 aqui, uma na governança, e a gente tem avançado, assim, no trabalho de... O grupo já tinha entendido, já foi anunciado, já foi levado ao SIM, que o ideal seria ter uma agência reguladora para o sistema, né? Mas enquanto essa decisão não é tomada politicamente no âmbito, né, do próprio SIM, né, de validar essa decisão, a gente tem trabalhado, né, em outras possibilidades, e uma delas é um departamento, uma área transitória, a qual seria atribuídas algumas das competências do órgão gestor que a lei estabelece, para que a gente consiga cumprir esse cronograma aqui que é tão desafiador, né? Então, estágio 1, estágio 2 já tem que ser planejados, e aqui eu vou destacar de prioritário para esses 2 primeiros anos é todo o MRV, todas as análises econômicas, análises de impacto regulatórias. Tem a questão do plano de comunicação e engajamento das partes aqui nesse tema primeiro, que não é fácil também, mas precisa vir, porque tem muita ansiedade, né, em torno. Então, como é que nós vamos dialogar, construir as oficinas, as consultas públicas que a própria lei prevê, né? E no aspecto da governança ainda também tem que ter o estabelecimento do Comitê Técnico Consultivo e, em seguida, a Câmara de Assuntos Regulatórios. Então, o GTT tem se debruçado sobre isso, né? Então, é um dos pontos aqui. Terminar, então, estabelecer a governança, e eu já digo aqui que estamos com a expectativa de que ainda nesse semestre isso seja estabelecido, a governança, tanto quanto ao órgão gestor, quanto ao Comitê Técnico e à Câmara de Assuntos Regulatórios. E, em seguida, vem o planejamento, né, da comunicação, do plano de engajamento,
E ainda tem um aspecto importante aqui de istmos, né, que precisa também, enquanto governança, fortalecer e institucionalizar a autoridade nacional designada, tanto para artigo 6, principalmente, né, findadas as negociações na COP passada, e robustecer a CONARED, porque a Lei 15.042 traz novas competências para a CONARED, algumas complicadas. Já tem produtor privado pedindo para ser excluído das áreas de jurisdicional, conforme a lei permite. Então, é um embrólio grande e a CONARED vai ter que se preparar para isso, né? E ainda tem a parte de registro também das emissões, que a gente já tem planejado, já tinha elaborado no ano passado com o apoio, né, técnico do Banco Mundial num programa chamado Just in Time, entre o PMR, né, que é o Price Market Partnership for Market Readiness, e o PMI, que é o Partnership for Market Implementation, teve esse programa Just in Time que nos ajudou, inclusive, a fazer essa nota conceitual para as possibilidades de registro. Então, assim, nesse ano que a lei foi negociada, a gente, no GTT, estava pronto com discussões sobre o registro, discussões sobre o órgão gestor, discussões sobre o ITMO, principalmente, dentre outros assuntos. Em paralelo, tem crescido muito uma discussão sobre certificadora nacional. A gente aqui, a minha posição tem sido assim, olha, um ambiente competitivo é sempre desejável, desde que com integridade, né? E é muito menos sobre a bandeira da certificadora e mais sobre a qualidade dessas metodologias e entendendo que sim, é necessário que metodologias estejam cada vez mais adequadas à realidade brasileira, mas que não gerem questionamentos ou dúvidas sobre a credibilidade dos nossos sistemas de MRV. A lei, por sinal, estabelece, agora, se não me engano, o artigo, fugiu aqui o número, a obrigatoriedade de capital mínimo para desenvolvedoras, para verificadoras, certificadoras no país, né? Então, naturalmente, a gente espera que Verra, Gold Standard passem a ter um escritório mais oficial aqui, CNPJ, no país. Tá? Estou trazendo vários temas de uma vez, porque assim eu acho que vocês já devem estar vislumbrando. Casa da Moeda, por exemplo, tem sinalizado essa pretensão, mas não cabe ao GTT e nem à nossa área aqui dentro da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda dar ok, chancelar qualquer uma dessas iniciativas, né? Então, nós não somos o órgão gestor, a gente planejou, né, a lei, a gente coordena o grupo de trabalho, mas o que a gente tem feito é dialogar, né? Ouvimos a proposta da Casa da Moeda, ouvimos a proposta do BNDES quando lançaram a consulta pública ali para esse mercado também, e estamos ouvindo, né, a proposta da B3, com relação a isso também. Então, a gente tem deixado o grupo todo bem ciente de algumas alternativas para depois a gente montar uma figura assim complicadinha como essa, mas que eu acho maravilhosa, assim, o trabalho incrível dos consultores para também um mapa de atores, tá? Aliás, esse roadmap tem um relatório completo que está pronto, está nas últimas revisões, se tudo der certo esse mês mesmo será publicado. Então, essa figura será detalhada em mais de 100 páginas e vocês poderão observar tudo que está previsto, né, em mais detalhes para essa figura, né, para a implementação do sistema. O PMI nós já requeremos junto ao Banco Mundial, tem uma confirmação, uma sinalização positiva, assim, de que vai rolar, tem uns trâmites burocráticos que também posso dizer que chegamos aos finalmente. Então, acho que ainda esse mês, junho, começa oficialmente o PMI para nos dar esse apoio. Então, assim, bem amplamente, essas são as novidades.
vocês devem já ter recebido, né, esse documento. Aqui está em inglês, ele depois vai ser traduzido, mas no documento que foi publicado lá em 2012 tem o detalhamento de cada um desses temas. Eu não estou querendo entrar muito aqui, porque eu acho que vocês já conhecem, então, o que significa falar do design, do escopo da ambição, compliance, enforcement, né, que é a questão, né, a complexidade das temáticas aqui, acho que todo mundo nesse fórum tem bastante noção. Então, gente, deixa eu tirar isso daqui para a gente se ver. Eu fiz uma apresentação bem mais rápida do que tinha me conferido um tempão aqui, mas é mais para a gente conseguir trocar uma ideia também, fazer um debate, e eu preciso, vocês vão me desculpar, eu vou ter que me ausentar ao meio-dia, sair, porque fui chamada para uma reunião sobre COP30 e COP30 urge. Então, por isso que eu dei uma abreviada aqui para a gente poder fazer uma troca. Super obrigada. Obrigado, Cristina, pela participação. A gente sabe que COP30 está batendo na porta e entende perfeitamente. Eu queria, então, pedir que os comentários e perguntas sejam bem breves para a Cristina, depois de 3 ou 4, possa reagir, né? E, inicialmente, começando, conforme combinado com os membros da nossa comissão de redação, que convidar então em ordem alfabética aqui a Alessandra Lemen para começar, por favor. Obrigada, Emílio. Obrigada, Cristina, pela apresentação. Foi muito elucidativa. Eu quero fazer uma pergunta com relação não ao conteúdo. Eu quero dizer também, o Haroldo aqui está perguntando se essas figuras podem ser disponibilizadas. Essa apresentação, essa imagem da apresentação integra um material mais amplo, que foi divulgado em dezembro, já está nos nossos materiais, no nosso Google Drive. Então, vocês já podem encontrar esse material da apresentação da Cristina, essa imagem especificamente lá. E a minha pergunta para a Cristina é a seguinte: trabalhando na Câmara Técnica, e trabalhando com essa perspectiva de fazer recomendações no âmbito da regulamentação, a gente sabe que essa primeira fase do teu gráfico, que é a primeira de 5 fases, está prevista para acontecer em 12 a 24 meses, contar, presumimos, de dezembro do ano passado, que é a data da edição da lei. Então, o que eu queria saber é um pouco com relação ao ritmo dessa fase de regulamentação. Se de fato a expectativa de vocês é de esgotar, né, esses 12 a 24 meses, ou se alguma coisa vai ser antecipada, inclusive em função da COP30. Joia, obrigada pela pergunta, que bom que o material está aí. Houve já atualização da figura, algumas coisas, e em breve todo o relatório, como eu disse, vai ser publicado, tá? E aí, respondendo à pergunta, olha, Alessandra, não sei se você já me conhece um pouco, você sabe que eu tenho tentado sempre acelerar e não, né, eu gostaria que a gente conseguisse, na primeira fase, fazer até 18 meses. Não vou falar 12 meses, porque a gente já está em maio e ainda não foi determinado o órgão gestor. Né, e sem essa determinação, nada começa, porque tem ali atribuições que não nos cabem, né? Então, correria um risco jurídico enorme se avançassem os sinais. O que a gente tem feito é muito, muito planejamento, né, deixando discussões importantes já encaminhadas dentro do GT, mas deixando também os normativos prontos para quando, né, esse órgão gestor poder operar. Como eu disse, esperamos uma instância transitória. E essa instância transitória vai ser aqui, tomará essas primeiras decisões em sentidos diferentes do bloco temático. E vamos trabalhar com a expectativa assim, de que na COP30 a gente tenha a governança instalada, né? A gente tenha, eu gostaria, não sei se vai dar, né? O plano de engajamento, acho que ele é muito importante para a COP, especialmente nesse fórum.
posto, pronto, apresentado, ainda que seja um primeiro rascunho, e é claro que ele vai precisar de ser atualizado, a gente vai aprendendo fazendo, né, o learning by doing, mas nós teremos ali acho que eu gostaria que tivesse isso posto para a gente fazer um grande lançamento com muitos atores e atrizes do mercado aí nesse campo. E para além disso, as análises de impacto regulatório têm que começar, porque elas são demoradas, são longas, são difíceis, né? O MRV é complicado, né? Então, mas assim, o PMI pronto, começando agora em maio e junho, essa está na prioridade 1, né? As contratações para toda essa consultoria que vai ser necessária, esse apoio técnico para as análises regulatórias de MRV. Então, respondendo, síntese, para a COP, estaremos com a governança, estaremos com o plano de engajamento, eu não falei isso em nenhum lugar, estou falando aqui, que é organizando o pensamento, né? E estaremos com os estudos, as análises já começadas, né? Então, para a COP com o PMI lançado. Obrigada, Ótimo. Cristina. Obrigada, Cristina. A gente não quer realmente perder o timing da nossa contribuição. E é muito bom ter ouvir de vocês essas perspectivas. Perfeito. Sonho aqui, né? A gente, bom, estamos conseguindo manter, né? Mas eu acho que todo o grupo pensa assim, o técnico está alinhado quanto a isso. Temos que pensar positivamente. Caroline Prolo, também da comissão, por favor. Bom dia, Cristina, bom te ver. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta, até para, como a gente tem pouco tempo, dar espaço para os meus colegas fazendo essas perguntas, só agradecer, foi também uma ótima explanação aí de resumão de tudo que está acontecendo. Eu acho que entender também quais são as prioridades de vocês, os pontos mais críticos, também para a gente aqui dessa comissão, do fórum, é importante para a gente ver como pode apoiá-los nessa agenda e, enfim, desejar boa sorte. Eu não posso perder de agradecer a Carol. Eu conheci Carol pelo jornal, quando ela escreveu que era um mercado de carbono de gente grande. E isso sempre foi a única vez, eu acho que no meio de tanta pressão, alguém fez algum elogio, né, reconheceu o trabalho que a gente estava lutando ali, sem falar no seu enorme contribuição ali na PNMC, Carol. E agora está começando, né? A regulação aqui vem muito pela frente, conto contigo também. Muito bem. Passar para o nosso colega, professor Ronaldo Cerô da Mota, por favor. Bom dia, Arthur. Bom dia, Cristina. Prazer em revê-la. Parabéns aí pela essa síntese que você fez. Acho que é muito importante aqui para esse grupo. E a minha pergunta é justamente, assim, se você teria já alguns pontos, muito na linha que a Carolina falou, assim, de prioridades, por exemplo, na discussão de governança, que você gostaria que o nosso grupo se debruçasse e pudesse lhe trazer alguns tipos de insumos técnicos. Olá, Ronaldo, bom te rever também. Olha, então, bom, para a governança, eu vou ser bem sincera, assim, acho que a gente já tem um norte bem definido, tá? A gente tem um norte bem definido, o órgão gestor eu já disse, estamos, né, propondo a agência e uma estratégia dupla com uma instância transitória, e isso está claro, porque a lei nos deixa claro quais são as atribuições desse órgão gestor e quais são as atribuições prioritárias para essa agência, essa área transitória assumir, né? E quanto já ao Comitê Técnico Consultivo e o que a gente está chamando de CAREG, para não chamar de CAR, Comissão de Assuntos Regulatórios, já tinha gente chamado de CAR, eu falei, pelo amor de Deus, não, CAR não, CAREG ao menos, porque essa Câmara também vai ser principal, né? Então, eu acho que tem um desafio que talvez vocês possam querer trazer a sua contribuição, quanto ao tamanho e os representantes de ambas. Né? Eu acho assim, que o CTC ele tem que ter uma quantidade bem balanceada, nem demais de representantes, porque a lei coloca
setor público, setor privado, notório saber, se não me engano, tem também estados e municípios, e tem, gostariam, né, eles queriam que tivesse do Congresso, então, essa composição não é fácil de fazer, né, e a gente está aqui com algumas ideias já, avançando sobre isso, e o ideal é que reflita também as instâncias que já existem de representação da sociedade, de repente pegar um membro de determinado colegiado, né? Eu não estou querendo nem posso adiantar muito o que a gente está pensando, mas estamos refletindo nesse sentido e nas representações setoriais pertinentes, né? E aí, quando a gente olha para a Careg, que é inteira para representar os entes regulados, aí também tem um grande desafio. Então, os entes regulados que devem e não podem, porque pode ir mudando ao longo do tempo, né? Tem que estar presente na primeira fase. Eu gostaria muito, sabe? Eu tenho feito essa experiência aqui e tenho falado. Nós não vamos apontar associações. Assim como foi feito na taxonomia, o ideal seria que houvesse um edital público de seleção, né, certo, com alguns setores já com cadeiras marcadas, vamos dizer assim, mas que as entidades, empresas se candidatassem, a gente estabelecesse critérios transparentes e robustos de seleção, que foi como a gente fez na taxonomia sustentável. Tá? Então, traduzindo em miúdos, não vou convidar CNI, Febraban, Abvidro, Abiplast, não, nós vamos abrir os editais para o setor do vidro, para o setor da celulose, então é isso que a gente precisa pensar juntos, se vocês quiserem trazer propostas nesse sentido, são muito bem-vindas, e tem a questão dos mandatos, né? Então, também não é uma comissão que se estabelece uma vez no tempo e é perene, ela precisa ter uma reciclabilidade, né, dessa designação dos membros. Então, eu acho que nesses dois sentidos. Deu Ótima agenda. bastante ideia aqui. Ótima agenda, obrigado. Muito bom, excelente. Passar então agora para o Shigeo Watanabe, da comissão. Bom dia, Cristina, bom te ver. Muito obrigado pela explanação. Tá. Eu tenho uma pergunta quase que filosófica a essa altura do campeonato, que é como é que está o diálogo com o pessoal do Plano Clima? Porque certamente o mercado tem um papel fundamental de como é que esse Plano Clima vai começar a andar. E eu tenho a sensação, mas eu estou bem longe de todo mundo que está rolando, é que é como se tivesse duas coisas acontecendo em paralelo e elas não vão se encontrar nem no infinito. Então a minha preocupação é como que essas coisas vão juntar, como é que vocês estão vendo essa ligação. Obrigado. Oi, que é bom te ver de novo também. Olha, a gente até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, né, na última vez da audiência. Eu vou falar bem livremente. Temos o grande líder do Plano Clima hoje, que é o Aloysio Mello. Ele é também o coordenador, junto comigo, do grupo de trabalho de SBCE. Ele e a Ana Paula, né, representando ali diferentes divisões. Então, assim, para dizer que a pessoa mais importante está atuando em todos, né? Em todas as facetas do Plano Clima. Eu digo que o Aloysio é um servidor exemplar de capacidade técnica, de diálogo, e que tem tocado essa agenda de uma maneira que é enorme, de uma maneira muito equilibrada, educada e competente, né? Então, ali no Plano Clima, eu acho que a questão aqui vai ser como a gente vai trazer os planos setoriais do plano de mitigação, né, principalmente, para como subsídios técnicos para a gente montar o nosso plano nacional de alocação, né. E aí passam muitos pontos, inclusive o do registro, inclusive todo esse período de monitoramento, essa coleção de informações que serão recebidas, super estratégicas, para montar um plano nacional de alocação, mas para o próprio plano clima, né? Para a gente ver se também os resultados
da modelagem, do planejamento realizado ali a partir do Blues, estão acertando minimamente, né? Então, a gente tem trabalhado junto nessa perspectiva, pensando nessa colaboração depois de dados entre os dois, mas te asseguro que para nós é prioridade que isso esteja incorporado em ambos, né? Seja um trabalho conjunto, que um alimenta o outro, porque as informações e o andamento, o monitoramento de um e do outro se agregam muito. Então é por aí, assim, definitivo ainda não temos, eu acho que assim o que eu posso dizer formalmente, mas a lei cita, todo o roadmap está feito em cima do plano clima, vocês vão ver, a lei cita a PNMC, né? E o objetivo é permanecer com essa interlocução sempre, e é por isso que o órgão, a instância deliberativa do SBCE é o SIM, né? Então, que é, em tese, onde se coordenam e se garante essa coerência entre o Plano Clima e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ok. Muito bem, então, esses são os 4 membros da nossa comissão de redação. Nós temos ainda um colega que coordena uma outra câmara técnica do fórum, tem várias câmaras técnicas do fórum, né, sobre NDC, política climática, que são, obviamente, todas correlacionadas, mas tem o nosso colega Ludolfino Lopes aqui, da Câmara Técnica de Regulação, né, que também é convidado aqui para fazer a sua colocação, se inscreveu, e depois vamos abrir para perguntas, seja pelo chat, seja levantando também aqui a mãozinha para a gente concluir, ok? Ludovino, por favor. Olá. Oi, Cristina, tudo bem? Como é que vai? É um prazer estar com você aqui, com todos aqui também. Obrigado, professor Emílio, também aí pela oportunidade. A minha pergunta, ela vai mais no sentido de, o primeiro, fantástico, adorei esse labirinto que você construiu aí, esse bom labirinto, né? Esse passo a passo para poder sair desse labirinto. E, e dentro desse labirinto eu vejo outros labirintos se estruturando, sobretudo nesta fase inicial, que são extraordinariamente importantes. A pergunta é como é que nós podemos, enquanto Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, e como o professor Emílio colocou para você, lhe ajudar nas diversas camadas que precisam ser construídas ao mesmo tempo. Isto é, você tem lá o SBCE, você tem a entidade reguladora, você vai ter um impacto com o CONARED, você vai ter um impacto com o CVM, você vai ter um impacto também que está lá escondido com a CNSEG e com a questão dos seguros, o artigo 56, enfim, tem um conjunto de temas que estão lá colocados. A pergunta é, como é que nós podemos melhor lhe ajudar? Insumos técnicos, insumos jurídicos, discussões, você acha que é importante abrirmos discussões para lhe dar algumas visões sobre isso, debates, discussões específicas focadas em pontos específicos? Como é que você desenhou esse passo a passo para que a gente possa realmente lhe trazer coisas importantes para você poder, ao mesmo tempo que que você vai desenhando essa estrutura e chega lá na COP, a gente possa ter trazido para você aquilo que é importante ter na agenda para essa discussão, tá? E aí eu falo um pouco também sobre a visão do regulatory, usando alguns dos membros que estão aqui, a Caroline, enfim, todos nós que podemos ter vários chapéus aqui, tanto do ponto de vista da questão do economics, quanto também do legal, do jurídico propriamente dito, tá? Câmbio. Joia, Ludovino, bom te rever também. Você que tem uma contribuição incrível aí do ponto de vista jurídico, principalmente, né, jurídico-econômico. Olha, vamos lá. Você lembra lá na B3, né, no começo de janeiro, que eu falei exatamente isso. Para esse desenho que a gente tem do roadmap, que se concentra no regulado, nós vamos precisar de um outro labirinto que mostra exatamente a interconexão entre artigo 6, entre mercado voluntário e mercado regulado, né? Eu tenho falado isso aos ventos, porque aí eu preciso mesmo de especialistas atuem nisso. A gente, no PMI, vai pedir, né,
o crediting, então entrou, né, uma parte dela entrou no nosso escopo do PMI. Mas a gente vai ter que ter muitas cabeças pensantes para imaginar essas interligações. Eu acho que do ponto de vista legal, tem muitos desafios, né? Eu fui num evento em fevereiro que me acendeu uma outra preocupação, um alerta de preocupação, que é com relação aos aspectos de defesa da concorrência, né? Em que medida, né, podemos ser judicializados ao cobrar certas, em todos os mercados, para começar na própria distribuição das cotas, mas também nos mercados de verificação e certificação, os custos de observância ali envolvidos, né? Será que a tese da sustentabilidade, ela nos respalda com relação a alguns critérios de eficiência de mercado pura e simplesmente que possam estar ferindo ou gerando barreiras à competitividade das empresas, principalmente as micro e pequenas, acesso a tecnologias de descarbonização, etc. Tem aí um mundo grande. Claro que a gente está falando das grandes fontes, das grandes atividades, das instalações de grande porte, mas mesmo assim eu entendo no aspecto de defesa da concorrência bem importantes para a gente estudar. Já fiz inclusive essa conversa com o CAD, sabe? A gente já está se antecipando aqui, imaginando como lidar com essas questões. Estou falando muito francamente, porque eu sou uma pessoa extremamente estressada. Eu fico pensando tudo que pode acontecer, assim, né? E essa é uma delas, assim. E você sabe também que a definição de crédito de carbono no final, ali no artigo 2, ficou desafiador. Ainda Para não dizer que, o mínimo. então, como nós vamos lidar, né, com o fruto cível para projetos de floresta que não sejam jurisdicionais? Isso, nós temos que lidar com isso também, né? E eu acho que a solução no 14 para os ativos da SBCE e para o que rodar no mercado organizado, balcão, ficou ótimo. Aquilo que a gente queria, valor mobiliário, né? Mas ainda assim também tem todo um desafio a CVM de governança para esse ambiente que talvez tenham aspectos legais aqui que a gente vai precisar observar, né? Porque toda uma complexidade, né, de atores e de responsabilidades ali envolvidas também, né? Então, de novo, fazer esse mapeamento dos pequenos labirintos dentro do labirinto, eu gostei da forma como você colocou, é um caminho interessante. E aí a gente pode priorizar pelos mais urgentes, né? Na fase 1 e na fase 2, ali nos diferentes temas. Acabei né, aumentando, mas você, acho que você entendeu as diferentes possibilidades que eu coloquei aqui. Sim, grato. Você vai ter um desafio também com a questão, por exemplo, imagina, como é que você vai definir grupo econômico, tá? Para O evitar que alguns se conglomerado. separem com CNPJs diferentes, aí você não vai ter nunca ninguém alcançando os 25 mil toneladas, por exemplo, tá? Só para você entender. Não, isso total. E isso até lá Vai na um outro ponto. CTIBC, com a Beatriz, né, com a Uhum, Bia, houve o início dessa discussão das definições de atividades, de instalação de fontes, e uhum, eu acho que vai perpassar, sim, uma análise setorial. Isso, né, setorialmente, isso vai variar, ainda mais quando a gente olha para as estacionárias e as não estacionárias. Mas a questão dos CNPJs e como a gente lida, até porque no aspecto de sanção e penalidades, aqueles 3% da multa pode incidir sobre o conglomerado, ficou amplo mesmo para permitir uma miríade de uhum. situações. E aí a gente vai ter que, aí do ponto jurídico, como estabelecer essas situações, também acho muito desafiador também. E a gente vai precisar de bastante reflexão aqui e trabalho técnico. Estamos à disposição, aí o fórum, tá? Estou falando no Alessandro, meu nome, estou falando tem no uma nome pergunta de sobre todos. isso?
Tenho sim. Eu fico contente, Cristina, de essa questão concorrencial estar no radar do governo. 2 anos atrás, em 2023, eu falei em um evento que tratava justamente disso, né, das implicações recíprocas entre direito do clima e direito concorrencial. Um conselheiro do CAD palestrou também. E a ideia, que é um pouco espantosa para quem trabalha com clima e sustentabilidade, é no sentido de que a gente precisa de ação setorial, necessariamente, para implementar os objetivos climáticos e os objetivos de sustentabilidade de um modo geral. E aquela ideia de que os setores, e dentro dos setores, os atores econômicos que se movimentem primeiro para fazer essas ações, como early movers, representa uma oportunidade, né, para aquele setor ou para aquela companhia, acaba sendo desfeito, de certa forma, no que diz respeito aos aspectos concorrenciais. Porque tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, nós já temos acompanhado nos últimos anos alguns movimentos que de certa forma dificultam essa ação concertada, entendendo que esses movimentos são justamente que representariam prejuízo à concorrência. Notavelmente, nós tivemos ainda na gestão passada, nos Estados Unidos, uma fala da responsável pelo órgão de proteção à concorrência equivalente ao CAD nos Estados Unidos, dizendo: olha, a nossa função é combater cartel, não importa se é cartel do bem ou cartel do mal, né? Então, realmente, eu acho que é um tema que precisa entrar no radar com mais intensidade. Eu fico contente de saber que esse tema também tem intrigado vocês. É só uma respondendo, Alessandra, o Haroldo tá um tempão com a mãozinha. Mas eu voltei, assim, às aulas de microeconomia clássica de OI, assim, sabe? Nossa, todas as teorias do primeiro a se mover, a inovação, se é melhor com a concorrência perfeita ou se ela ser possível num cenário de oligopólio. Ou se, vixe, eu falei, nossa, voltamos ao básico, back to basics, para olhar esse mercado. E assim, só que num momento já com bastante experiência acumulada, e talvez, eu acho que o que nos blinda muito é a necessidade mesmo prática e real da sustentabilidade, né? Dela ser um compromisso nacional, um compromisso mundial, e a gente tem metas a serem atingidas, então, mas é muito difícil mesmo para a questão das estruturas de mercado. Eu falei, voltamos para a estrutura, conduta e desempenho. Será que tem coisa mais nova? Da brinquei, né? Porque faz tempo que eu não estou lá na Micro, sou economista do desenvolvimento sustentável. Mas que bom, assim, até já estou tentando acionar os especialistas nisso daí também no grupo de indústria da UFRJ. A gente vai precisar montar um grupo bom para debater. Que bom que você também está antenada nisso, depois a gente vai em frente, assim, né? E reflete um pouco a tensão entre sustentabilidade e comércio internacional também, né? Super! Nossa, e muito, né? Bom, mas aí eu digo que a gente vai seguindo a vida, porque a agenda lá taxa até pinguim, então nós mantemos aqui o curso do nosso planejamento. Perfeito. Temos mais duas perguntas, temos um adiantado da hora aqui, faltam 5 minutos para a Cristina se ausentar, então vou ler a pergunta que chegou pelo chat do Edlon, da 4VR Canadá. Tivemos recentemente alguns questionamentos e, posteriormente, algumas mudanças junto à CVM. Vejo que talvez possamos ter uma abordagem mais assertiva por meio da resolução número 5202 do CMN. Outra dúvida sobre a portaria do MMA 1377, de 25 de abril de 2025, que cria e institui o grupo de trabalho sobre carbono florestal. O que você acha dessa iniciativa em termos de apoio para o mercado não regulado? Emílio, desculpa interromper, mas o Haroldo está com a mão levantada já há um bom tempo. Certo.
Haroldo, você quer fazer a sua pergunta agora e depois a Cristina responde as duas, mas... Eu sigo a sua coordenação, professor. Caso o senhor queira, eu posso fazer agora a pergunta. Senão, eu aguardo também, viu? Posso fazer agora? Sim. Ou o senhor que sabe? Então ok. Cristina, parabéns pela apresentação. Alessandra, obrigado pela resposta, viu? Agradeço. E, Cristina, a gente participa aqui da região da Caatinga, né? A gente tem uma articulação para tentar trazer nesse benefício, principalmente do mercado de carbono, para o bioma Caatinga. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande aqui, porque as áreas aqui na região da Caatinga, geralmente, elas não têm grandes extensões de áreas, né, de vegetação nativa. E, por outro lado, a gente vê que a Caatinga, nos últimos estudos, mostram que é um sumidor de carbono, onde tem um potencial, né, de absorção de carbono muito grande. E aí a gente está com essa articulação aqui, né, a gente criou uma associação aqui, né, na região da Caatinga, tem uma cooperativa, e eu queria saber assim, a questão dos modelos, né, porque assim, os modelos que têm de identificação do processo de absorção de carbono, eles não entendem bem o bioma Caatinga, né, porque assim, eles acabam... e tem outras dificuldades também, que é a questão do acesso e a dificuldade também do custo, né, para esses projetos. E aí, quando a gente vê, né, a lei, né, do mercado brasileiro, né, a gente vê que tem até algumas possibilidades, né, que abre algumas portas. Aí eu queria saber de você até que ponto aí a gente pode ter esse acesso, principalmente aqui ao bioma Caatinga. E obrigado. Cristina. Olá, Haroldo. Tenho a impressão que a gente já esteve em algumas situações também, né? Olha, toda a questão da oferta de créditos no mercado voluntário oferece possibilidades para os diferentes biomas brasileiros, né? Isso passa pelo desafio das metodologias, né? E aí eu acho que, porque para um crédito carbono gerado no programa projeto ser aceito como offset, compensação, né, que é o certificado de remoção verificada lá dentro do mercado regulado, isso é um incentivo para projetos, por exemplo, na Caatinga, vai ter que ter acreditação da metodologia desses projetos no voluntário por parte do órgão gestor para ser aceito, né? Então, eu acho que o nosso desafio é com relação ao desenvolvimento de metodologias. E ela é muito importante, né, para todo o mercado voluntário, não só para essa parte da oferta que serve ao SBCE, porque realmente aí com metodologias boas e que tenham reconhecimento, credibilidade e integridade no âmbito nacional e internacional, eu acho que é aqui que a gente vai tendo os aspectos geopolíticos também, das negociações internacionais sendo incorporados, mas à medida que a gente consiga isso, é que aí eu começo a falar que realmente o mercado de carbono traz oportunidades para as pessoas nos seus territórios, de uma maneira mais ampla, para além do que já se conhece em termos de floresta, né, nos programas que já tem mais estabelecidos há mais tempo, no bioma da Amazônia, principalmente. Então, eu caminharia por aí para te dar a resposta. Deve ter outros aspectos a serem olhados, né? Mas, de toda forma, o engajamento das pessoas, né, dos povos nos territórios, é um desafio, mas uma vez que em unidades de conservação, né, que tenham o uso desses comunidades tradicionais, agricultores familiares, quilombolas, etc., tem toda a parte de repartição de benefícios, que também é um desafio, inclusive tem lá um inciso no artigo 43, que coloca os percentuais, e também já tinha antes outro inciso com percentuais, isso tudo, a consulta, né, livre. Tem toda tem 169, tem aí outros aspectos que eu vou precisar de ajuda para que a política seja feita realmente com participação
e representatividade dos interesses dessas partes. É outro aspecto de muita relevância que deve constar no plano de engajamento, tá? E aí a gente depois pode, já fica aqui uma sugestão ao fórum também, como lidar com essas questões. Ok, sobre a pergunta Perdão, do esqueci do Edlon, né, que está aqui no chat. Edlon. Houve recentemente questionamentos junto à CVM, abordagem mais assertiva. Bom, junto à CVM, a gente tem a expectativa aqui de sempre atuar coordenadamente, né? Então, vai ter toda uma questão de regulamentação que cabe à CVM e nós, durante a implementação, vamos envolvê-los, inclusive, o próprio roadmap, ao designar responsabilidades, tem alguns capítulos, ou melhor, sessões ali que traz o papel da CVM. Mas ainda não tem nada muito definido para eu poder te dar uma resposta mais definitiva aqui. E sobre o grupo de trabalho de carbono florestal, é isso. Então, as iniciativas agora em diferentes frentes vão aumentando, acho super importante isso. O desafio permanece sendo o da coordenação, né? Mas aqui, volto à pergunta do Ludovino. A gente vai precisar fazer esse desenho, né, de como se interrelacionam o mercado voluntário, o artigo 6 e o artigo regulado, para que esses diferentes grupos, para projetos e programas mais específicos do voluntário, tenham uma atuação sinérgica, né, e produtiva, e que nos leve a um caminho conciliador, né, para não ter diferentes frentes e a gente ir construindo entendimentos. Por isso eu volto a dizer que é muito difícil esse plano de engajamento e comunicação que a gente quer fazer até a COP, né? Então, acho que vamos imaginar que em setembro, outubro, teremos oficinas, uma discussão mais ampla para tratar dele, porque ele é bastante importante nesse processo de diálogo. Perfeito. Cristina, muito obrigado. A gente não quer comprometer aí sua próxima reunião, já está estourado o horário, mas foi um primeiro contato. Espero que a gente tenha ocasião de depois ter outras oportunidades, né, para interagir. Nós agradecemos esse insumo. Se for possível, já disponibilizar pelo menos a figura, já nos ajuda até como que a gente vai fazer organizar a nossa discussão, né? Porque nós temos, a partir do que você orientou aqui, né, vários temas e, obviamente, talvez não seja adequado pegar artigo por artigo de mais de 50 artigos de uma lei, mas sim tratar por temas e de acordo com essa agenda estabelecida nas várias fases da regulamentação e as prioridades que você apontou. Então, isso seria muito importante. Se você puder me encaminhar por e-mail, agradeço, que aí eu circulo para os membros da Câmara e a gente espera conseguir fornecer algum tipo de contribuição que seja útil, né? Em princípio, o fórum tem, digamos, um assento no Comitê Interministerial de Mudança do Clima, sim, e poderíamos também, naturalmente, quando tivesse alguma discussão mais técnica, eventualmente agendar no GTT para algum tipo de apresentação ou encaminhamento, se for julgado adequado, se for adequado, a gente pode também fazer uma apresentação lá, ok? Muito obrigado pela Tá participação. ótimo, muito obrigada a vocês. Eu mando sim, vou só pegar um ok aqui por causa da figura, mas acho que já vou mandar uma apresentação bem sintética e já fica essa promessa que em algumas semanas, 2 no máximo, acho que vem aí todo o relatório, tá? Pessoal, obrigada. Boa semana pra gente.
Igualmente, Não, tchau. obrigado. Tchau, Pessoal, tchau. podemos prosseguir aqui na reunião, se temos ainda mais o tempo disponível em função do que foi colocado pela Cristina, né? Eu creio que a gente pode elaborar agora um roteiro, né, para organizar o nosso processo de discussão. E como eu estava comentando com ela, né, ao invés de pegar artigo por artigo da lei, concentrar, possivelmente através dessa figura nos vários temas. Ela colocou que governança já tem uma proposta avançada, mas existem, obviamente, vários outros pontos mais detalhados dentro do que se chamou, não, o Ludovino usou a palavra labirinto, mas, enfim, no detalhamento, né, das várias camadas da regulamentação, a gente poderia eleger alguns pontos que pudéssemos organizar por temas e aí ter tópicos dentro de cada temas e fazer a nossa discussão a partir de encaminhamento sobre cada tópico. A comissão de redação poderia organizar isso e levar para o grupo e depois a gente fazer uma discussão na próxima reunião no mês que vem sobre esses tópicos dentro e esses temas e os tópicos dentro de cada tema. Emílio, me permite fazer uma observação? Claro. Esse documento, o chamado Labirinto, esse é um documento, eu tive a oportunidade de participar do documento completo, ele está bem deslabirintado dentro, tá? Ele trata cada questão dessa, como ela falou, é um documento de 100 páginas. Agora, ele só vai abordar o cap and trade. É claro que ele faz as conexões com o crédito carbono na medida que esses créditos carbono possam participar do cap and trade. Então, eu quero dizer o seguinte, que temos uma missão de regulamentação do cap and trade, do SBCE, né? Mas como ela mesma colocou, independente desse documento, há na lei a necessidade, como foi dito, né, do que já está em andamento desse grupo de trabalho de carbono florestal no CONARED, tá? Tem dentro também do Ministério da Fazenda, como ela falou, da autoridade, né, do artigo 6, e tem o papel também da CVM no mercado. Quer dizer, esse documento que vai ser um dia circulado, que eu espero o mais em breve possível, vai dar um bom elenco de prioridades, até difíceis de escolher quais delas são mais prioritárias que outras, tá? Mas há temas que estarão ausentes, serão exógenos a esse documento, que também eu acho que, como eu disse na reunião passada, talvez até mais urgentes, porque a regulamentação do artigo 6 já está saindo, o comércio de artigo 6 já está saindo, o Brasil está ausente, e o mercado de crédito voluntário continua acontecendo e a lei traz algumas novidades. Então, talvez seja até mais urgente, porque o próprio cap and trade vai levar, se tudo der certo, né, que já parece que a regulamentação já não vai cumprir um ano, tá, daqui a 6, 7 anos, né, mas as outras coisas talvez já devessem estar sendo definidas para que o business as usual siga, né? Exato. Eu acho que temos essas opções. Focar no cap and trade seria uma delas, mas como o Ronaldo colocou, tem a desvantagem de que isso é um processo longo, lento e tem outros assuntos importantes, talvez mais urgentes, mais prioritários, que estão fora dele. Outra coisa seria começar pela articulação, como ela colocou a Cristina, né? O que é cap and trade, o que é mercado voluntário, o que é artigo 6, qual a relação entre essas três esferas que poderia ser sugerida. E aí, a partir daí, olhar para cada um dos três temas. Essa também é uma opção. Ludovino. Professor Emílio, ah,
Eu acho que eu queria propor o seguinte, se vocês me permitem. Quando eu falei a expressão labirinto, Ronaldo, foi exatamente no sentido, devia ter falado os labirintos de acesso ao labirinto, né? Como é que a gente acessa o labirinto maior, né? Como é que a gente acessa a casa maior que é o SBCE? Como é que essa coisa se conecta e se estrutura? Na minha cabeça, eu vejo plataformas de acesso, uma do mercado voluntário, a outra do mercado voluntário projetos, outra do mercado voluntário jurisdicional, um, e depois a estrutura completa dessa obra de arte. Esse desenho do acesso ao SBCE, ele precisa ser feito também, senão a gente vai criar um vácuo. E esse vácuo precisa ser, de alguma forma, estruturado e desenhado. Então, a minha pergunta para vocês é como é que a gente pode ajudar a Cristina a fazer esse desenho? E aí pode ser por exemplo, como é que a gente pode estruturar essa cooperação para fazermos esse desenho que é um desenho anterior, mas que é fundamental porque vai determinar parte da mitigação de risco ou da capacidade de operabilidade ou de interoperabilidade entre essas estruturas, digamos assim, né? Então, isso está agora, né? Isso não é algo que vai para depois, isso precisa ser desenhado agora. Ela precisa de ajuda agora. Ela precisa de ajuda neste momento para fazer esse processo acontecer. Se houver um desenho errado, equivocado, ou não houver desenho de como o voluntário acessa, de como o jurisdicional acessa, de como essas coisas se conectam com o mercado de carbono florestal, todos esses temas, a gente vai criar um impacto grande do ponto de vista da própria formulação e estrutura do SBCE em si. Isso é parte integrante desse processo. Então, como essas iniciativas já estão começando a acontecer, por exemplo, a própria formulação do decreto do GT é um sinal claro de que isso está urgente. Isso precisa ser desenhado, né? Precisa efetivamente acontecer. E ele vai determinar riscos do mercado, acesso a essa estrutura de mercado que vai estar acontecendo este ano. Então, como é que a gente pode acompanhar as duas coisas? Acompanhar o momento atual e preparar o momento da SBCE na sua estrutura como um todo, Ronaldo e professor Emílio, entenderam? E como é que a gente faz isso Não, dentro do fórum? não, concordo plenamente, concordo plenamente. Eu só estou querendo. O meu ponto aqui, aquilo que o amigo resumiu, é que a gente tem que escolher as prioridades, né? E só por nosso grupo de trabalho também não dá conta de fazer tudo. É só esse ponto. Eu acho que a bola está do nosso lado agora. Ela já colocou uma agenda lá do comitê acessório, já colocou várias questões. Acho que nós temos necessidade de definir uma agenda nossa aqui de contribuição, né? Professor Emílio, Ronaldo, como é que eu trago o Comitê Técnico, a Câmara Técnica de Assuntos Regulatórios também, para a gente se juntar forças? Faz É, sentido isso? podemos fazer um grupo de trabalho conjunto, não tem sentido a gente trabalhar isoladamente nas duas câmaras, não, Uhum. dentro do próprio fórum, né? Então, podemos fazer um grupo de trabalho, podemos até ter reunião conjunta das duas câmaras. Não sei se vocês têm o equivalente à nossa comissão de redação, um grupo menor que, que redige os textos, né, os documentos. Poderíamos fazer uma reunião conjunta para começar desses dois grupos Tá, e, e aí, a partir daí, trabalhar essa nossa agenda, pode ser, pode ser. Gostei da ideia. Pode ser. não? Alessandro, Mutada aqui. Pessoal, por mais que a Cristina tenha dito que a questão da governança está encaminhada ou parcialmente resolvida, eu acho que isso não nos impede de marcar posição com relação a alguns temas. Por exemplo, essa discussão entre o formato do órgão regulador. Eu acho que evidentemente isso se presta uma discussão mais aprofundada, que uma agência reguladora independente seria preferível a uma agência executiva vinculada ao Ministério, né? Eu acho que esse é um dos pontos. Com relação aos aspectos setoriais,
uma das tarefas que foi autoimposta pelo Ministério na primeira dessas 5 fases que foram desenhadas para a implementação do SBCE é a definição dos setores incluídos, que, como a gente sabe, é um tema que vai gerar muita discussão e vai dar muito pano para manga. Considerando isso, eu acho que a ideia da Cristina também, no sentido de que haja, em vez de convites a determinadas associações setoriais, um edital de seleção dessas associações que queiram participar, né, do desenho desse desenho setorial, eu acho também que seria muito bem-vinda. E outro tema ainda de governança, que eu acho que a gente poderia se debruçar e talvez emitir uma opinião, é essa ideia, né, que tem ganhado força aparentemente, da criação de uma certificadora nacional, né? Então, o que, como disse a Cristina, poderia talvez inibir a concorrência, né, que seria desejável dentro de uma estrutura de mercado. Então, 3 pontos, né, que a gente poderia eventualmente, independentemente do fato de as questões de governança estarem supostamente já avançadas, eu acho que a gente poderia talvez marcar posição. Independentemente, né, isso só o que me ocorreu com base nessa conversa de hoje, independentemente de outras coisas mais substantivas. Aproveitando, já que eu estou com a palavra, eu vi que acho que o Tiago está presente aqui ainda, né? Ele fez uma série de comentários aqui no chat com relação à metodologia. Então, eventualmente, se ele quiser aproveitar esse momento para explicar um pouquinho, eu acho que seria bem-vindo. Claro, obrigado, Alessandro. Se eu puder, Emílio, se puder, uma palavrinha bem rapidinho, é porque eu fico com um pouco de calafrio da gente estar se aproximando muito do mercado voluntário, né? E tem uma faca e o queijo na mão para desenvolver alguma coisa, aproveitando os exemplos bons e ruins do mercado voluntário para desenvolver uma coisa que seja mais autêntica e que não seja tão engessado ou tão problemático quanto o mercado voluntário. Então, essa coisa de ficar dependendo muito na cabeça, né, de certificação e trazer um escritório do VCS para cá, ou da Verra para cá, isso me soa. Talvez a gente está ficando com isso na cabeça e não está tendo a oportunidade de fazer uma coisa um pouco diferente que facilite para a gente gerar nossos próprios créditos e para fazer o abatimento interno, né? Então, o professor Emílio mencionou, né, que tem essas 3 modalidades, enfim, tem créditos voluntários, tem o nosso cap and trade, tem o nosso créditos internos e tal, e que a gente poderia talvez não se preocupar tanto com o mercado voluntário, porque vai ter que existir ajuste correspondente para o crédito valer aqui de outro país e que isso ainda tem toda essa problemática. Eu acho que o nosso foco deveria ser mais sobre o que a gente consegue controlar agora, que é o nosso mercado voluntário, o nosso cap and trade, como é que a gente vai definir nossas metas e como é que a gente vai operacionalizar o nosso mercado e fazer as nossas próprias contabilidades, que não precisa aproveitar a metodologia do mercado voluntário, a gente pode aproveitar as nossas próprias metodologias de comunicação à ONU, de inventário nacional e de um monte de coisa que a gente já faz internamente, de fazer uma standardized baseline setorial e que a gente já aproveite ali para definir como é que vai acontecer o MRV de uma forma mais simplificada, que não precisa acontecer, fazer um projeto para cada entidade, no caso, né? Não precisa aproveitar o exemplo do VCM para nada, ou aproveitar só as coisas benéficas do mercado voluntário. Então, eu acho que isso, para mim, seria mais premente, assim, de organizar a nossa casa, em vez de ficar me preocupando tanto com o mercado voluntário, organizar primeiro a nossa casa. Mas é só brainstorming aqui mesmo, só de colocando coisas aqui para a gente pensar, né? E aí é isso, afastaria um pouco dessas metodologias. Eu vejo o que você coloca, estaria um pouco dentro desse desenho, né, de como se articulam, né, o mercado regulado, o mercado voluntário, o artigo 6 com comercialização de itens, principalmente, né? Então, eu creio que isso teria que ser também conjugado com essa extensão do escopo, né, da agenda do CONARED, que a Cristina mencionou, né?
Quer dizer, do ponto de vista lógico, começar por essa estrutura geral, né, seria adequado. O problema é que isso também é relativamente ambicioso. A gente pode fazer, digamos, um esquema geral, quer dizer, pensando que dentro desse esquema geral, com esse tipo de articulação, e depois, a partir daí, poderia desenvolver temáticas mais específicas, por exemplo, do cap and trade, né, do mercado regulado. Essa é um ponto, é uma forma de organizar os nossos trabalhos. Paralelamente, teria, quer dizer, dentro do mercado regulado, começando com a governança, tem alguns pontos, né, que a Alessandra levantou, né, e a gente poderia seguir um pouco aquela figura que o próprio Ministério colocou. Mas antes de chegar naquela figura, tem esse desenho mais amplo, né, de como vão se relacionar, né, os quatro temas, porque o que a gente estava comentando, né, se você foca no mercado regulado, independentemente do que vai acontecer nos outros temas, com agendas até mais urgentes, né, pode ser que o que seja feito depois não seja, na verdade, consistente. Emílio, só uma questão. Pela lei, a gente, daqui a um ano, com prorrogação de mais um, embora várias leis já estão regulamentando há mais de 10 anos, nem foram regulamentados, todos os artigos, você tem que resolver o MRV da cota. Isso não tem nada a ver com o MRV do crédito. Depois você tem que decidir o que é mais importante, talvez, por causa do artigo 6, porque você não pode vender no artigo 6 se não tiver CRV, qual é a metodologia, quais são as atividades de credenciamento, as metodologias acreditadas. Tá? São duas questões totalmente técnicas, totalmente diferentes. Tá? Não tem sentido nenhum, a Verra não vai dar palpite nenhum sobre o MRV da cota. A cota é inventário, é protocolo, GHG, entendeu? Então, são dois assuntos diferentes. A gente pode, eu não sei se o nosso grupo, eu como economista, não quero falar de MRV, não quero falar de inventário, não quero falar de metodologias de crédito, mas isso é uma prioridade enorme. Eu não sei se afeta o nosso escopo de trabalho, tá? É só isso. Eventualmente, o pessoal da Câmara Técnica de Regulação tem algumas ideias sobre isso. Não sei se vocês já conversaram a respeito, Rodolfo. Sim, já começamos uma conversa sobre isso bem rápida. Mas o ponto é o seguinte: há uma distância grande entre o mercado regulado e aquilo que vão ser as metodologias que o órgão regulador vai estruturar. Então, o órgão regulador é soberano em relação a essa matéria. E ele tem que ser soberano para fazer exatamente isso, um pouco como o Tiago colocou ainda há pouco, né? Pode ser que o órgão regulador, Tiago, ele venha a adotar alguma metodologia que o mercado já tem. E aí faz a ponte, tá certo? Aí, sei lá, tem várias coisas perdidas no meio dessa história. Tem as metodologias da Verra, do Gold Standard, do Plan Vive, do Social Carbon. São 65 standards, ok? Tem as metodologias novas do R3 agora, que estão aí para a questão jurisdicional. Tem o MDL. O que vai acontecer com o MDL? No meio dessa história também, né? O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E os créditos que estão perdidos nessa questão toda. Então, esse desenho vai bater em duas coisas, como o Ronaldo falou. Uma na escolha das metodologias, na criação, que eu não me lembro, Emílio, professor Emílio, de ter algum mecanismo que o mercado voluntário possa sugerir formalmente ao órgão regulador a criação ou a adoção de metodologias. É o próprio órgão regulador que vai ter que criar internamente. Então, não há um mecanismo formal para que o mercado voluntário faça a sugestão. Não há uma conexão, um link para fazer essa coisa, vocês entenderam? Então, são dois mundos diferentes. O outro ponto é como é que a gente vai estruturar essas relações naquilo que a gente tem desenhado aqui hoje, que é o mercado transmorfo, né? Como é que um crédito que nasce voluntário
se transforma ou pode ser dotado como um crédito, um CRVE, e como é que um CRVE dá o passo subsequente para ser um 6.4, por exemplo, ou um 6.2. Esses desenhos vão precisar ser feitos. Como é que eu chamo de transmorfo, né? Não é só porque não tem outro termo ainda para fazer essa coisa, mas no final é interoperabilidade, não é fungibilidade, gente. Fungibilidade é outra coisa. É interoperabilidade entre as diferentes naturezas. E aí a Cristina estava falando, como é que a gente vai fazer esse negócio se a natureza jurídica de um crédito de florestal, de conservação ou reflorestamento privado é um fruto civil, se a natureza jurídica de um crédito florestal do jurisdicional não é um fruto civil, e se a natureza jurídica do crédito do SRVE é um valor mobiliário. Vejam como é que eu conecto essas coisas para que o compliance mínimo da originação de um crédito possa caber dentro da estrutura do outro. Como é que lá no final eu vou ter custódia? Como é que eu vou ter fidúcia? Como é que eu vou ter o compliance técnico-científico dessa história para que essas coisas todas se coloquem dentro de uma lógica jurídica? E depois, como é que eu vendo esse crédito para fora no 6.2, 6.4, especialmente no 6.4, quando eu estou trabalhando com um valor imobiliário, no 6.4, certo? Ou no CRVE. Então, essas diferentes naturezas jurídicas, o CBE, o CRVE, o crédito carbono voluntário de projeto, o crédito carbono voluntário jurisdicional e o 6.4, 6.2, como é que todas essas coisas se juntam aqui dentro dessa lógica? E no meio, como o Ronaldo colocou, as metodologias para dar suporte a essa questão. Mas eu acho que a gente tem que pensar em termos nacionais, Tiago. Tem que pensar, assim, numa estrutura que tenha essa capacidade de facilitar e pensar no modelo abrangente, não em modelos reducionistas, digamos assim, que importam só determinado tipo de circunstância. É muito labirinto aí, desculpa usar a palavra. Gente, eu vou ter que ir embora. Um abraço, Emílio, um abraço a todos. Desculpem, vou ter que ir embora. Um abraço. Tchau, tchau, Ronaldo. Tchau. Professor Emílio, eu acho que a gente pode discutir um pouco essa colaboração. Eu acho que ela é muito importante, sabe? Vamos fazer um mapa do caminho. Tendencialmente, né, nós estamos nos encaminhando um pouco para discutir essa estrutura geral, Uhum. antes de partir para dentro de cada tema. Sim. Até porque, para tratar o que está emergindo dessa discussão hoje, que a nossa percepção é que, para tratar da regulamentação do mercado regular, existem pontes aí que têm que ser pensadas, né, com a nova agenda ampliada do CONARED, que vai ser essa interoperabilidade dos créditos no mercado voluntário e no mercado regular, que vai ser posteriormente, né, essa passagem de utilização de alguns desses créditos dentro do artigo 6. Enfim, esse desenho mais amplo estaria, de certa forma, condicionando algumas decisões que vão ter que ser tomadas no âmbito da regulamentação do SBCE. Por outro lado, tem também a sinalização de alguns temas prioritários, né, dentro da regulamentação, que são que estão nesse mapa do caminho projetado pela Cristina, né? Tem a questão da governança, que, apesar do governo estar satisfeito com o que fez até agora, a sociedade civil pode ter outras visões também, pode ter outras observações, outras propostas que a gente pode levar para ter em consideração, e a própria natureza da agência, como a Alessandra exemplificou aqui, né? Então, eu diria que tem esses dois níveis, né, da discussão, que é o que está emergindo hoje como resultado, né, dessa conversa.
E a forma de a gente fazer isso, sugiro que a gente inicialmente faça uma preparação, né, de síntese sobre o que ocorreu aqui. A nossa comissão de redação vai se reunir ainda essa semana. Nós marcamos uma primeira conversa. Da mesma forma, em seguida, a gente poderia ter uma reunião em conjunto da comissão de redação nossa com um grupo da Câmara Técnica de Regulação, né? A gente conjugava isso e depois convoca, através do WhatsApp, os membros das duas câmaras para participar Tá. do que for pensado. Acho Ok? que é um bom plano. Algum comentário, alguma sugestão? Chegamos a 12:30. Muito bem. Eu Ok, pessoal. só queria lembrar de novo, para quem chegou depois, que aquele material do qual foi extraída a imagem que a Cristina apresentou, está no grupo, né? A gente compartilhou na reunião retrasada e também via grupo maior da Câmara Técnica de Economia de Carbono, mas que, segundo a Cristina, aquele quadro sofreu alterações, né? E ela então vai buscar autorização para compartilhar conosco o quadro atualizado. Bem lembrado. Então, nós já temos lá no Drive esse material e a gente já pode ir utilizando e, como sempre, colocando contribuições no grupo de WhatsApp, que são muito bem-vindas para a gente estruturar o trabalho depois com a reunião do Petit Comitê da Comissão de Redação. Ah, sim. E se alguém tiver também a nota conceitual que foi elaborada pelo Ministério da Fazenda com o Banco Mundial com relação ao sistema de registro no SBCE e quiser compartilhar, também eu acho que cairia bem. Se ninguém tiver, eu posso buscar isso. Perfeito. Professor Emílio, posso fazer uma sugestão? Vamos definir uma data já para fazermos a reunião conjunta das nossas comissões? Ou quer deixar para depois eu e o professor alinhamos isso, na qualidade de coordenadores? Vamos, talvez, nós temos uma conversa nossa aqui na quarta-feira da comissão de redação. Então, de 2 às 3. E, eventualmente, a gente pode ter, em seguida, né, imagino que você queira nivelar também com outros membros do grupo, que foi essa conversa aqui, e a partir Eu daí, ia sugerir para outra semana, talvez nós nos reunimos em conjunto, talvez 12, 13, 14. Talvez 13 ou 14. Pode ser na quarta-feira também. bom, a gente pode coordenar isso por Nós WhatsApp, coordenamos os dois. né? Que é Coordenamos nós dois a dessa data, então. uma espécie de doodle entre os dois grupos, mas, em princípio, a gente poderia pensar, sim, ou ainda essa semana, teria que ser possivelmente sexta-feira, ou início da semana que vem. Tá bom. Eu e o professor nos falamos aqui para fechar essa data, pode ser? Então, perfeito. Ok. Vamos pôr essa máquina para funcionar. Com certeza. Ok. Ok. Um grande abraço a todas e a todos. Um prazer estar com vocês. A todas pela contribuição e até breve, através do WhatsApp e na nossa próxima reunião.